Oi, pessoal, estamos de volta com mais um episódio Diálogos com Dani. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, quero passar alguns recados para você, você que está no YouTube. Se inscreva no nosso canal para que você possa ter acesso a esse episódio e outros mais. Para você que está no Spotify, peço que avalie o nosso Spotify com 5 estrelas para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Hoje, meu convidado é muito especial, eu tenho uma profunda admiração por ele. Nós tivemos um contato, posso dizer breve, mas porque ele é muito intenso e muito profundo, onde ele teve o meu respeito e admiração. Eu queria trazer alguém para falar sobre direito empresarial. E aí, quando soube que ele tinha essas credenciais, não tive dúvida. Está aqui comigo, doutor Alexandre Diores. Muito obrigada. Imagina. Nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo, doutor. Legal, eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui. A recíproca também é verdadeira, né, Dani? A gente teve um contato breve, mas assim, é muito bacana e acho que o mundo une as pessoas, O né? mundo olha as pessoas. E também a gente tem esses contatos também, a gente sente também uma questão também envolvida espiritual também entre as pessoas, A né? reciprocidade, né, doutor? Exato, exato. E com a gente foi assim, né? E bacana, muito legal estar aqui, estou muito feliz, muito grato pelo convite. Eu vou lhe chamar de Alexandre, peço Claro. Não, licença para falar o doutor. olha, o doutor eu dispenso. Tá bem. Alexandre, olha, vamos começar. Eu acho que o que é interessante? Primeiro, a gente tem que falar sobre o empreendedorismo no Brasil. A gente tem que lembrar que, na verdade, hoje, 60% dos empreendedores, né, são responsáveis pelos empregos no Brasil. Então, grande Sim, parte do emprego que é gerado é vinda de pequenos empreendedores, não é? São eles que movimentam o Brasil, sim, né, em com termos certeza. de PIB, assim por diante. Em 2020, mais de 49% das atividades foram surgidas por empreendedores, e aí, na verdade, naquela ocasião, em 2020, por uma questão de necessidade, né? E a gente percebe que, na verdade, hoje, o Brasil é movido por pequenas, vamos dizer, micro e pequenas empresas. Essa é a realidade. Sim, Por outro lado, eu estava vendo uma reportagem outro dia, dizendo de que há uma dificuldade de trazermos investidores para o Brasil por uma questão de insegurança jurídica. O que isso quer dizer, Alexandre? olha, uma série de fatores, né? Você colocou bem a situação dos microempreendedores, né? Claro que quem forma o PIB do Brasil hoje, o Produto Interno Bruto, na grande maioria, são as empresas, né? Só quem, de fato, constrói esse país hoje, né? Muito se fala do agronegócio, claro, o agronegócio ele tem um papel fundamental no Brasil hoje, né? Sem um agronegócio a gente não alavanca toda a nossa cadeia alimentar do mundo hoje é o agronegócio e obviamente que isso está diretamente ligado ao nosso produto interno bruto, ao PIB, né? E as microempresas, que são as empresas de menor porte hoje, são essas empresas que fazem também, que alavancam, que somam ao nosso PIB, né? E essa insegurança jurídica que vive o país hoje, né? O que é o fruto da insegurança jurídica, né? Primeiro que nós tivemos uma mudança de governo, né? E aqui eu não vou adentrar na questão política, Sim, né? Se é esquerda, se é direita, né? sim. Se você hoje a grande dúvida do país é essa, né? Esse questionamento, mas você é da direita ou da esquerda, Esquerda, né? Se você não for nenhum dos dois, você tá errado. hoje está errado, né? Ou você não existe, Você né? não existe, né? E quem não é nenhum nem outro fica nessa. É, Você tem que dizer que você é um ou outro, é. né? Você fala, não, eu não sou, eu sou patriota, eu sou do alto, né? Como diz Isso, o isso, outro. Eu isso. estou numa outra sintonia espiritual. Não vou ficar nessas discussões, né? Porque quem discute isso é porque quer, na verdade, dividir, né? Aham, Quer dividir, quer combate, quer colisão, né? aham, E nós não precisamos disso no país, na verdade, precisa de união, né? Que é exato. diferente. Mas veja, essa situação de insegurança jurídica, ela vem porque de fato o país ele não vive um momento saudável financeiro, né? O Brasil passa por um momento difícil. O risco país hoje é enorme. Aham.
Então, você está vivendo um momento que o Brasil hoje não é um país para se investir, muito pelo contrário. As empresas não estão adentrando aqui no Brasil para lograr um recomeço ou, eventualmente, um começo, né? Ou voltando para o Brasil ou para recomeçar. Né? Por exemplo, a Ford poderia voltar ao Brasil agora com o novo governo, já que ela saiu no Sim, governo anterior. Não sim. voltou, né? Se não voltou é porque tem risco. E o que é o risco? O risco é a carga tributária violenta que o Brasil sofre hoje. O Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária, se não for a maior, Aham, né? Para isso está se desenvolvendo agora a reforma tributária, exato. para tentar enxugar os tributos no país, que de fato é surreal, né? Nós não... se você pegar qualquer país hoje, e não digo nem de ponta, mas países normais no mundo, não tem a carga tributária que o Brasil possui. É algo surreal você pagar a tributação que o Brasil paga hoje, que o consumidor paga, né? Então você pega uma nota, aí você vai ver na nota o consumo final da nota, o que você paga de imposto é 60%, 65%, é algo absurdo. Né? Você vai comprar um carro hoje, você vê na nota lá na concessionária que você gasta, que você paga de tributação, é algo de fato que não condiz com o valor de mercado desse veículo. Então o que é esse risco, país? É a carga tributária altíssima, é o risco de você sofrer uma ação trabalhista. Então, se você contrata um trabalhador hoje, ainda que você o contrate com todos os requisitos corretos, Aham, carteira de trabalho, registro do trabalhador, pague a ele todas as verbas devidas, você corre um risco de sofrer uma ação trabalhista na aham. justiça. Infelizmente, é assim que né? O Brasil também hoje tem uma demanda trabalhista gigantesca, algo surreal. Você vai lá no seu trabalho lá, são milhões de ações que a própria Justiça do Trabalho não dá conta, É verdade. né? Não dá conta. Então, assim, isso está tudo envolvido no risco país, né? O Brasil hoje não é um país benquisto, financeiramente e economicamente, todo mundo com medo de investir no Brasil, né? Economia oscilando, você vê, hoje nós estamos batendo aí, estava aqui um pouco antes daqui do podcast fazendo uma audiência de direito de família. E o meu cliente mora em Londres, né? Ele estava tentando a guarda compartilhada, que Aham, hoje é possível a guarda de longe, você tá sim, fora, e responsabilidades compartilhadas, enfim. E aí o juiz, moxa, mas você recebe em pounds, né? Que é a libra esterlina sim, lá. sim. Quanto que tá lá o pound? Tá? O pound tá batendo, hoje R$ 100 é 16 pounds, são 16 pounds, né? Então o pound tá batendo 6. R$ 6 um pound, né? 6 e alguma coisa, 6,10, 6,20. O euro tá isso também, tá um pouquinho menos. O pound dá um pouco mais, vale um pouco mais do que o euro, né? O dólar bateu 5,85. Assim, qual é a segurança jurídica que as empresas vão ter de vir ao Brasil com essa instabilidade econômica? Nenhuma, né? O Brasil passa por todas essas situações. Instabilidade econômica, dificuldade em exercer a atividade econômica aqui sem uma tributação coesa, Aham, tributação elevadíssima, né? As empresas pagam um tributo muito alto, de fato, precisa se enxugar esse tributo, precisa, como está se pensando na reforma tributária, em enxugar a tributação de fato, parar de pagar tanta tributação, né? Você vê, nós temos aí, de âmbito federal, nós temos o PIS, o COFINS, que são impostos semelhantes, né? Aí você tem CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido, você tem exato. o INSS, só de imposto federal você tem 4 impostos lá, aí você tem imposto estadual, que é o ICMS, que muito se discute, né? Cada estado quer levar a sua fatia do bolo, Exato. e de fato, porque São Paulo produz mais do que o outro estado lá do Nordeste ou do Norte, que seja, então não quer perder a fatia do bolo, e começa a discussão com os entes da federação, e a União nessa briga fica no meio dessa discussão estadual, e por aí vai, né? E aí você tem os impostos de âmbito municipal, que aí você pega ISS, Imposto sobre Serviço, aí alguns municípios cobram taxa de licença para você abrir empresa, Exato. e a pessoa nem sabe o que é, mas o que é taxa de licença? Não, você vai abrir sua empresa no município, lá você tem a taxa de licença. Todo mês tem que pagar a taxa de licença só para você ter a empresa aberta. Ah, mas eu não exerço atividade mais na minha empresa. Eu só tenho empresa aberta, mas não estou exercendo. Não tem problema, você vai pagar a taxa de licença lá para o município. Então, assim, a tributação é surreal, é algo que a empresa não dá conta disso, né? E aí, na verdade,
você está falando uma coisa que eu tinha até notado aqui para a gente conversar, sobre a questão do ICMS, né? Que, obviamente, cada estado quer ter a sua fatia do bolo, e isso é justo, até porque a grande parte das empresas, Alexandre, estão situadas na região Sudeste e Sul, não Sim, é? sim. Então, obviamente, existe uma briga, vou usar entre aspas, de quem é que vai conseguir dividir melhor entre as empresas Uhum. para trazer o investimento para o Estado. Então, a gente começa a ver algumas, entre aspas, manobras para que a empresa, a XPTO, uma montadora, venha para Minas e não vá para São Paulo, ou vá para Salvador e não venha, e assim por diante. Agora, o que eu quero discutir com você é o seguinte: se em 2020 nós tivemos mais de 40% das pessoas empreendendo por uma questão de necessidade, né? Claro que depois veio a pandemia, hoje esse cenário mudou um pouco, as pessoas estão Uhum. empreendendo por necessidade, mas também Sim. por oportunidade de mercado, ok. Mas o que que acontece? A gente começa a ver que grande parte dessas empresas que estão sendo abertas estão no setor de serviço, no comércio. Depois vem indústria, Uhum. aí vem a agropecuária. Você falou uma coisa que eu acho bem interessante sobre a tributação, principalmente de uma empresa que contrata as pessoas, né, para o trabalho. Obviamente, isso é uma troca. Então, em troca do seu trabalho, eu faço um pagamento pela sua mão de obra. E, por vezes, aqui no Brasil, eu queria ouvir a sua opinião, muitas pessoas acham injusto o valor da sua remuneração. E aí eu quero me fazer bem entendida, porque hoje nós somos remunerados pelo resultado que nós entregamos e qual é o nosso valor para o mercado, quanto que eu produzo. Então, não é qual é o valor das contas que eu tenho que pagar. Só que essa confusão, Alexandre, aqui eu estou falando sobre a questão das empresas, fica, de um lado, o empreendedor, né, nessa questão de que o valor adequado à mão de obra, e do outro lado, o colaborador ou os funcionários exigindo coisas que, por vezes, não cabe neste momento, ou de acordo com a sua qualificação. Qual a sua experiência do lado da empresa? Como é que a gente resolve, se é que dá para resolver? Se é que dá, né? Exatamente. Essa é uma pergunta salutar. Se é que dá para resolver, né? Veja, o Brasil tem se criou no Brasil também um estereótipo de que a empresa é a grande vilã. Isso. Você ser empreendedor no Brasil, você é um grande vilão. É uma coisa maluca até, porque se você vai, não precisamos ir longe, tá? Você vai nos Estados Unidos, né, que é um país de referência para nós brasileiros, nós estamos aqui na América, né, e lógico Aham. que é o país capitalista da América, é a maior potência, então a gente tem como referência os Estados Unidos, né? Ou você vai na Europa, se você for na Alemanha, na Inglaterra, enfim. As pessoas lá, elas não têm um empreendedor como vilão. No Brasil se criou essa situação de que o Brasil, de que o brasileiro empreendedor, né? E aqui não estou dizendo grande Não, empreendedor, não não, estou falando uma exato. potência, como você Isso, falou. Uma exato, microempresa, né? exato, Eu isso. só quero uma empresa para ter 18, 20 funcionários, né? Ele é um vilão, né? Se criou esse negócio, é um grande vilão. Aí eu falo, mas espera um pouquinho, por que ele é um vilão, né? Se ele emprega, se ele gera trabalhos diretos e indiretos, porque não é só o trabalho das 18 pessoas, das 20 pessoas que ele está empregando, né? Ele está gerando trabalhos indiretos. Então, é o sujeito que faz a terceirização lá para a empresinha dele, né? É o vizinho, a lanchonete que as pessoas vão almoçar ali ao Isso. lado. Isso tudo tem que se pensar, né? O raciocínio é esse o raciocínio lógico, né? Então, ele tá colocando, ele tá fomentando um mercado ao redor dele, não somente a empresa dele, né? As pessoas que estão ali trabalhando com ele ao redor também estão fomentando outros comércios, né? Então é isso. Aí você começa a raciocinar nesse sentido. Então por que ele é um grande vilão? Se ele paga a tributação, né? Ele tá
enquadrado na Receita Federal, como uma ME ou como uma LTDA, que seja, né? Está recolhendo o tributo, declara imposto de renda, está recolhendo o tributo com o seu CNPJ, né? Então, assim, ele está gerando emprego, está gerando receita para a União, porque declara imposto e recolhe a tributação, vai estar lá declarando a sua DCTF trimestralmente lá, enfim. Ele gera empregos para terceiros também, forma essa cadeia, como eu falei, Uhum. terceirizados, né? Uhum. Então, assim, eu não entendo. E acaba que, num todo, numa conta de resultado, ele ajuda a formar o PIB do Brasil, né? Porque aquilo que a gente falou no começo, o PIB do Brasil não é só formado pelas grandes empresas, Sim, pela Votorantim, pela Friboi, né? Enfim, o PIB do Brasil também é gerado pelas microempresas, né? Então, ele também ajuda a aumentar o produto interno bruto do país, né? As nossas receitas, ajuda o país a enriquecer. Então, por que no Brasil o empreendedor é sempre o vilão, né? E o trabalhador é sempre o coitado, né? E aqui eu não estou fazendo mal juízo de valor do sim. trabalhador, não, porque eu acho que o brasileiro é um povo trabalhador, né? Não acho que seja um povo vagabundo, como falam, desculpa até a expressão na palavra. Ah, porque brasileiro é vagabundo. Eu escuto às vezes as pessoas falando, não é. Brasileiro acorda cedo, trabalha, é dedicado. A sua maioria trabalha. As pessoas da periferia, né? Eu tô há 20 anos em São Paulo e a gente vê as pessoas acordam cedo, trabalham, se dedicam, lutam, são lutadoras. Às vezes a pessoa não tem dinheiro nem para entrar no trem lá e a pessoa dá um jeito e vai, trabalha e se vira, vai de bicicleta e vai a pé. Então, assim, o brasileiro é um povo trabalhador, né? Ele se vira para conquistar as coisas, e até com os trabalhos informais, né? Que é o Exato. camelô, que é o cara que vende a balinha no semáforo, que é o. E aí você fala, poxa, eu ajudo essas pessoas, porque essas pessoas talvez elas não tiveram oportunidade, o Estado também não deu oportunidade para essas pessoas, né, de empreender. Aham. Então você acaba ajudando essas pessoas que você vê muitas pessoas como essas, se você tiver uma oportunidadezinha, elas transformam isso e logo elas viram um grande empreendedor, né? Quantas pessoas que a gente soube que eram, o Silvio Santos foi um, né? Era camelô, Fato, exato. enfim, Isso. dei um exemplo aqui, mas várias pessoas Vários outros, exato. começaram com esses trabalhos informais e viraram grandes empresários no país, né? Então a gente tem que também dar valor a essas pessoas. Exato. Mas a gente não pode também deixar de valorizar o microempreendedor, o trabalho do empreendedorismo no país. E não tratá-los como vilão, né? E aí a gente entra nesse combate da justiça do trabalho hoje, né? Porque as pessoas entram na justiça do trabalho com ações contra as empresas à torta e à direita. Eu advogo para a grande maioria para empresas, né? A gente vê, às vezes, algumas atrocidades na justiça, né? Aham. Então, por exemplo, o sujeito entra com uma ação, a pessoa ficou 5, 6 meses na empresa. Tá. Bacana, ficou 5, 6 meses. Às vezes tem, de fato, algum direito, tem uma hora extra a Sim. receber. Tem, a empresa não pagou direito à hora extra, ou, eventualmente, ela tem alguma verba rescisória que na hora da rescisão contratual lá, né, no TRCT, no termo de rescisão de contrato de trabalho, o sujeito não recebeu o que devia, então ele vai ao seu trabalho requisitar isso, né? Ok, perfeito, vai ser pago a ele o que é devido, mas aí ele não. Aí quando ele entra no seu trabalho para requisitar isso, ele não entra requisitando isso, ele já entra requisitando um montante muito maior do que é devido. Geralmente com danos morais. Então a gente aqui advoga para construtora, para empreiteira, aí você vê o seguinte, o cara fica na obra lá e aí ele trabalhou tanto tempo, então aí ele tem direito a 5 mil reais. Aí ele entra com uma ação de 500 mil. Aí você fala, pera um pouquinho, o cara ficou 1 ano na empresa, tá entrando com uma ação de 500 mil reais. Não faz sentido, né? E aí, hoje, com o advento da reforma trabalhista, Aham. se instaurou a litigância de má-fé. O que é isso, Alexandre? O sujeito que impetrar uma ação com valores estratosféricos, com Tá, valores surreais, que de fato não condizem com aquilo que ele merece receber, com tá. as verbas que de fato ele tinha direito a receber, a justiça pode aplicar a ele uma litigância de má-fé, ou seja, você está litigando de má-fé. Só que nunca é aplicado. Ah, Nós, advogados, sempre requisitamos isso. Olha, excelência, ele está litigando de má-fé. Ele disse que ele tem 500 mil a receber e nós fizemos um acordo de 5 mil. Eu cansei de fazer acordo na justiça
com reclamantes de 5 mil reais, 6 mil reais, 7 mil reais, o sujeito pediu 200 mil na ação, né? Então, para um pouquinho, se ele pediu 200 mil é porque a pretensão dele era de 200 mil, né? Ele não pode alegar aquilo que de fato não existe, né? Não Alegar e ocorreu. não provar é o mesmo que não alegar, Sim, sim. né? Como dizia um professor meu da faculdade. E se ele está alegando que ele tinha 200 mil, 300 mil, ele faz um acordo de 5, é porque aquilo era inverídico, né? Aham. Então, tem que se aplicar também essa multa de litigância de má-fé aos reclamantes que entram com ações faraônicas, como a gente fala, né? Ações estratosféricas, como a gente fala, sem pé nem cabeça, né? Então, assim, não que os trabalhadores não tenham que entrar com ação, tem, a justiça está aí de portas abertas, né? O judiciário está aí para dirimir os conflitos trabalhistas, né? Se de fato o trabalhador, o colaborador trabalhou e não recebeu, tem direito a receber. Óbvio, vai lá, bata na justiça e busca seus direitos. Tem muita empresa que não paga o trabalhador devidamente. Sim, Empresa que não verdade. paga hora extra, empresa que não paga 13º, empresa que não paga ao trabalhador periculosidade, insalubridade, e o cara tem direito pela própria convenção coletiva do trabalho dele, né? Aquilo Sim. que o cara tem direito à insalubridade, tem direito à periculosidade, então pague a ele o que é devido, né? Então ele tem que bater a porta do judiciário e pedir na justiça aquilo que é devido. Mas não essa advocacia voraz, né? Essa advocacia que a gente recrimina, né? Uma advocacia que não é sustentável, né? Que é algo que a pessoa pede lá, joga lá e vê no que dá. Entra com 500 mil lá e vê, faz um acordo de 5, tá bom, não, pera um pouquinho. Um acordo de 5 na verdade, não é nem 10% daquilo que você pediu. Então, né, alguma coisa tem. Então, a gente pede para aplicar, para que o juiz aplique a multa de litigância de má-fé, que é de acordo com a nova reforma da reforma trabalhista. Mas, na verdade, quase nenhum juiz aplica a litigância de má-fé, né? Então, é o que a gente também questiona muito na justiça hoje. Então é isso, infelizmente é isso que tá ocorrendo hoje na justiça, né? Então a gente quer, obviamente, que o trabalhador tenha os seus direitos. O Brasil ainda está longe de chegar a esse ponto das empresas cumprirem com o que é legal. E muitas vezes eu aqui como advogado empresarial, a gente, claro, o advogado ele dá conselho, né? O advogado nós aqui, eu já tenho 23 anos de advocacia, então a gente já tem uma certa experiência, a gente é um concierge da empresa, né? Gostei Né? dessa expressão, É um gostei. concierge, né? Como era lá, não tinha o Poderoso Chefão, não tinha lá o Sim. advogado dele, né? No concierge. Sim. É isso, a gente é um concierge para os empresários, né? Eu acho que todo empresário, ele tem que ter um departamento jurídico, né? O seu diretor jurídico, para dar conselhos, né? Para evitar, para mitigar, na verdade, para mitigar os problemas da empresa. Toda empresa vai ter problema, né? A empresa que não tem problema é a empresa que não atua hoje no mercado, no Brasil. Exatamente, Fato. exatamente, fato. Vai ter, uma consultora vai ter, uma empreiteira vai ter, um restaurante vai ter, uma clínica vai ter. Uma loja vai ter. Uma loja vai ter. E aqui eu te falo alguns exemplos dos ramos que nós atuamos. Sim. Todas têm, né? Todas têm. O cara vai ligar desesperado lá pro advogado, qualquer hora da noite, né? O advogado está à disposição para resolver. Mas acho que nós temos que... O advogado ele tem que ter esse raciocínio também de ser conselheiro, de ser um concierge. Olha, não vá por esse caminho, vá por esse. E acho também que agora até um desabafo meu como um advogado já de alguns anos experiente, digo o seguinte, a advocacia hoje ela precisa passar por uma peneira. Muito advogado querendo conflito, querendo briga, querendo embate. E acho que não é a saída para o país, né? O judiciário precisa realmente enxugar as demandas. Ele está tentando ser mais célere, né? Com o advento do digital, está tentando diminuir o tempo de espera de um processo, que antigamente se falava, poxa, né? Se ouvia a sua avó, a sua mãe, falar, caramba, esperei 15 anos por um processo, esperei 20 anos por um processo. Uhum. E, de fato, né? A gente está tentando o advento do digital, né? Da tecnologia, da famosa TI, né? Tecnologia de informação, chegou para mitigar isso, para diminuir esse tempo na justiça, dar mais celeridade aos processos, né? Isso é bacana, isso é legal. Isso que isso continue acelerando e continue melhorando, né? Mas também acho que não adianta a gente ser célere nos processos, ter o digital ao nosso favor, a tecnologia, se os advogados não começarem a enxugar as demandas, não começarem a combater os conflitos, se é que você pode dizer isso.
né? Sim, entendi. Aham. Porque a gente tem que tentar sempre o acordo. Eu sou um advogado conciliador hoje, né? Ao longo da minha experiência. Quando eu era mais novo também, há 20 e poucos anos atrás, eu queria combate. Você sai da faculdade com aquela coisa, não, porque eu vou discutir, eu vou brigar, eu vou... E na verdade não é isso, né? Até acho que com o tempo, e também isso passa por um processo meio que, talvez espiritual, né? Amadurecimento, né, Amadurecimento, Alexandre? algo desse tipo, que você tem que sentar, para um pouquinho, vamos conciliar, né? E sempre uma conciliação, um acordo, nunca... ambas as partes têm que ceder. As pessoas têm que entender isso. Num acordo, nunca vai ser tudo para você. Eu falo pro meu cliente, eu falei isso pro meu cliente agora aqui. Ele queria 600, eu falei, o juiz deu 700, ele queria, eu falei, vai na do juízo, aceita. Talvez não seja aquilo que você almeja, mas é algo que é salutar, é algo que é viável para ambas as partes. Ela queria um pouco mais, você queria um pouco menos, nem para um nem para outro. Ambas as partes têm que ceder num acordo, senão não é um acordo. Um acordo ele só é viável quando ele é bom para ambas as partes, mas as Exato. partes elas têm que ceder. Se você não ceder um pouquinho de um lado e a outra parte não ceder um pouquinho do outro, não vai haver acordo. Mas aí, Alexandre, eu estou entendendo perfeitamente o que você está falando. E é interessante o seguinte, a gente encontrar o caminho do meio. Exato. É o caminho do meio. Por isso, que aqui você está falando, estou raciocinando. Essa questão de confronto que você está dizendo entre a justiça trabalhista, entre, na verdade, o direito empresarial, é, esses confrontos vão fazendo com que os empresários, os empreendedores, comecem a buscar caminhos informais. E eu acho que e todo mundo aqui no Brasil vai dando os jeitinhos, Sim. né? Típico do Então, brasileiro, né? típico brasileiro. Então, ou é a empresa que dá um jeitinho aqui para favorecer, de repente, já estar com um profissional, ou é o profissional que faz um jeitinho, como você falou, né? Uma conciliação de que, olha, vamos fazer um ganha-ganha aqui, mas cada um vai ter que abrir mão da sua parte, né? Eu acho que é isso que você está falando. Agora, como é que a gente pode. Outro dia, eu me lembro em sala de aula, vou colocar isso aqui, eu me lembro em sala de aula que eu estava falando sobre a questão dos empregos no Brasil, isso está fazendo já uns 12 anos. E eu falei na sala de aula, falei assim, olha, gente, não sei se eu vou ver, mas o ideal seria que no Brasil nós tivéssemos um caminho de que todo mundo fosse responsável pelo seu laboro. O que é isso? Uhum. Você entrega um trabalho, uma produtividade, você recebe por isso. A carteira de trabalho, a médio e longo prazo, ela vai acabar, Se perder. se perder. Porque, como você disse há pouco, os tributos são tão altos que isso inviabiliza, né, para o empregador essa mão de obra. Eu quase fui linchada na sala de aula, isso há 12 anos atrás. Hoje a gente já começa a ver muitas empresas contratando PJ. E as pessoas querendo também essa modalidade. Primeiro, por uma questão de flexibilidade. Outra, porque ela não fica presa somente àquela empresa. Ela coloca o conhecimento dela, a mão de obra dela a serviço. Sim. Né? Como é que você vê isso? Essa questão é uma questão é muito usual hoje no Brasil, mas é uma questão perigosa. Por que te falo isso? Ah, Quando você tem o trabalhador registrado na carteira de trabalho, na CTPS, você tem um vínculo empregatício criado. Você cria um vínculo empregatício. tá, O que é criar um vínculo empregatício? É você criar uma subordinação. tá, Então, o sujeito, o seu colaborador, o seu empregado, ele é subordinado à empresa. tá. Tá? Então, ele vai receber todos os direitos como trabalhador, né, registrado. Ele vai ter 13º, ele vai ter férias, ele vai ter, se ele for mandado embora, ele vai ter lá o seguro-desemprego, né, vai ter fundo de garantia que está depositado. Se ele for mandado embora, ele vai ter a multa de 40% do fundo de garantia, por exemplo. Ele vai ter todos os direitos resguardados como um trabalhador de CLT, né, registrado na carteira de trabalho. Porém, contudo, ele é subordinado à empresa. Ele cumpre horários,
ele recebe ordens, ele é subordinado, é o efeito da subordinação, Tá. ok? Sim. Se a empresa contrata o colaborador, o trabalhador, na modalidade PJ, essa subordinação ela cai por terra. E é isso que as empresas não estão entendendo e estão explorando isso hoje. Ah, Então, por prossiga. exemplo, eu sou uma empresa, eu estou aqui, PJ, eu vou contratar esse colaborador na modalidade PJ. Tá, Ele vai abrir eu forço a pessoa a abrir uma MEI, tá, microempresa, tá bom. microempreendedor, né? Tá. Uma empresa individual. Então, o Sim. sujeito não vai ser registrado na carteira de trabalho, portanto, ele não vai ter os direitos de um trabalhador registrado, ok? Exato. Isso. Porém, ele vai ter uma flexibilidade maior, como você falou. Sim. Uma mera liberalidade de poder gozar do tempo dele melhor, não vai ter uma subordinação, não vai ter que botar o dedinho lá para chegar às 8 e sair às 18, Tá. entendeu? Aham. Não vai ter um banco de dados, né, de horas que ele teria numa empresa. Só que isso é o usual, isso é o legal, tá? Se eu sou PJ, você me contrata como uma empresa individual, eu não tenho subordinação. Tá. Eu sou contratado como um autônomo Para prestar um serviço. para prestar um serviço, prestação de serviço. Então, vou te dar um exemplo, né? Você tem aqui a sua empresa de podcast, eu sou um jornalista. Você me contrata como um jornalista, um freelance, todo dia tem que estar aqui, perfeito, todo dia tem que estar aqui. Só que você me contrata para fazer eventuais podcasts, às 3 da tarde, às 2 da tarde e tal. Mas eu não tenho que estar aqui obrigatoriamente das 8 da manhã às 18. Eu não sou subordinado, eu não recebo ordens. Olha, fulano, você vai ter que fazer isso, fazer isso. Não, eu tenho uma missão, eu tenho uma prestação de serviço. Olha, você vai ter a sua prestação de serviço qualquer como jornalista. É deixar preparada a sala, é gravar o podcast, é isso. Você tem uma prestação de serviço definida, que é o seu serviço prestado. Tá. Mas você não necessariamente é subordinado a ordens que a empresa te determina, é subordinado a horários, a cumprir horários, a metas. Você tem tal meta para cumprir, você é obrigado a cumprir essa meta. Porque senão você seria um regime CLT, um seletista, entendeu? E aí, É na verdade, diferente. então, e aí que você está falando é que hoje as empresas contratam PJ e querem que ele tenha um Elas comportamento. mascaram isso. Ah. Exatamente. Tá, tá. Por Entendi. quê? Porque elas, obviamente, enxugam um custo efetivo que ela vai ter Tá. de um trabalhador de regime CLT, que ela teria um Tá. custo muito mais alto. Para manter um trabalhador no regime CLT, ela teria um custo mais alto. Sim. Né? Claro. Quem vai arcar com os custos, inclusive quem arca com na sua maioria, quem arca com os custos de abertura de empresa é o próprio trabalhador. O próprio trabalhador Fato. vai ter que abrir a empresa com um Sim. contador, Sim. né? Ou vai ter Emitir que a nota. emitir a nota, porque ele vai ter que recolher também a tributação. Exato. Não tem como fugir, né? Ele vai, no final do ano, declarar o imposto de renda PJ, pessoa Exato. jurídica, Exato. né? Como um trabalhador individual. E aí essa confusão se dá, Alexandre, porque, na verdade, é sempre lá, a gente vai para tentar sair daquela tributação muito grande que você falou do CLT. Mas aí o que acontece? Essa confusão. O empresário quer que esse PJ tenha um comportamento CLT. Exato. E, obviamente, ele vai dizer, não é bem isso, eu estou aqui prestando um serviço. Uhum. E fica essa discussão, e fica essa briga toda. E aí chega no final, e aí o cara fala o seguinte, espera um pouquinho, mas se eu tô aqui, se eu na verdade eu sou um CLT, só não tô registrado, mas eu tenho que pagar a tributação da minha microempresa, da minha empresa individual, desculpa. Eu tenho que pagar, eu não tenho 13º no final do ano, né? Eu não tenho todas as regalias, né? Vamos dizer assim, se é que pode dizer regalias, mas assim, os direitos, Sim, né? os direitos, Os direitos de um trabalhador registrado na carteira de trabalho, na CLT. Então, pera um pouquinho, por que eu tô me sujeitando a isso, né? É porque, de fato, as empresas querem enxugar ao máximo o custo efetivo que ela tem com o trabalhador, porque é um custo alto, lógico que é.
E aí eu vi outro dia um rapaz no Instagram dizendo o seguinte: não tem condição de contratar o trabalhador regime CLT? Não contrate, não abre empresa, né? E, claro, é uma fala radical, mas ele tinha um fundo de verdade, né? Se você realmente não tem condição de registrar essas pessoas, de pagar os direitos dentro de uma empresa, pense duas vezes antes de você abrir uma empresa, porque de fato tem um custo. A empresa tem que ter isso, né? Ela tem que ter esse rate, né? Essa faixa de quanto ela vai ter de custeio com o trabalhador, com o colaborador, né? Quantos colaboradores você vai ter na empresa registrados? Eu vou ter 6, 8. Tá bom, você tem que saber que você vai ter um custo efetivo mensalmente com esse trabalhador registrado. Não tem como fugir disso. É um custo alto, um custo elevado, né? Muito se discute, claro, que tem que se enxugar esses custos, né? Que o Brasil tem que se enxugar os custos do trabalhador e tal. Mas é algo que hoje você não tem como fugir, né? Você vai registrar uma pessoa hoje, você vai ter que pagar o INSS na proporção, você vai ter que pagar o fundo de garantia, recolher o fundo de garantia, né, na Caixa Econômica para a pessoa mensalmente. Se você mandar ela embora, você vai ter esses custos que eu te falei, o seguro-desemprego, você vai ter que pagar o aviso prévio indenizado, ou ele vai ter que cumprir um mês de aviso prévio. Enfim, você vai pagar a multa de 40% do fundo de garantia, que é uma multa alta, né? Muito alto. Por que a empresa não quer mandar o trabalhador embora? Porque ela tem que pagar 40% de multa do fundo de garantia, além do que ela já recolheu de fundo de garantia, né? Exatamente. E aí fica aquela briga, o trabalhador não quer pedir as contas, a empresa não quer mandá-lo embora. Muitas vezes você tem que entrar com uma ação de rescisão indireta de trabalho na justiça, que é quando o trabalhador não quer pedir as contas e quando a empresa não quer mandá-lo embora. Aí a justiça tem que decidir, é uma ação indireta de rescisão de trabalho. Meu Deus. Que quem vai decidir é a justiça. E é muita complexidade. Ação de rescisão indireta de trabalho. Meu Deus. Que era o seu ponto de vista sobre a seguinte questão. Nós tivemos, na pandemia, muitas pessoas vieram para o home office. Muitas. Que foi, na verdade, a alternativa encontrada naquele momento. E, praticamente, vamos colocar, né, ali 2022, até o ano passado, 2023, estava-se... Cogitando? Não é cogitando, já se aceitando um trabalho híbrido, então, home office com o presencial. Mas agora, em 2024, muitas empresas, de forma até que exigindo a volta dos colaboradores ao modo totalmente presencial. E isso está gerando muita discussão, insatisfação, né? E assim por diante. Qual que é a sua visão sobre esse assunto, Alexandre, do ponto de vista empresarial? Vamos lá, do ponto de vista empresarial, né? Eu, pessoalmente, só um pitaco aqui, Sim. pessoalmente, eu sempre era muito contra o home office, né? Porque veja bem, eu me formei em 2000, né? Eu era do modo presencial total, né? Fiz estágio, trabalhei, não tinha esse convívio com o âmbito digital, com o âmbito de home office e tal. Tinha aquela coisa na cabeça, esses caras de home office, esses caras tudo vagabundo que ficam de pijama lá trabalhando. Não faz tal, nada. Não fazem nada. Eu tinha essa visão que, desculpa, distorcida. Sim, claro. E paguei a minha língua, como dizia minha avó, né? Porque agora, hoje trabalho no modo híbrido. Moro em Bragança Paulista, fico 3 dias em Bragança, 2 dias e trabalho os outros dias presencialmente no meu escritório em São Paulo. E funciona muito bem. De fato funcionou e eu me adaptei a essa situação. Então, realmente, essa situação, você vê que você tem que às vezes, presenciar a situação, vivenciar para você poder analisar com mais frieza e falar, não, funciona, não funciona. Exato. Mas para a situação empresarial, eu acho que aí depende muito do ramo de comércio, do ramo empresarial. Tem empresas que elas vão precisar do trabalhador full time. Não tem jeito, né? Principalmente quando a mão de obra é muito necessária nas grandes fábricas, nas empresas de mão de obra braçal. Isso não tem como operacional, fugir. Né? Operacional. Claro que a questão robótica, ela já avançou muito no Brasil, né? Sim.
Ela já avançou muito. É claro que também a gente não pode colocar 100% robótico, porque o ser humano também ele precisa estar lá para movimentar também a máquina. Não dá para ficar 100% robótico, né? Claro que o pessoal diz que agora o Japão e a China já estão chegando nesse ponto que vai estar 100%, É, que o homem não vai mais mover nada. é o que eu dizem, né? É o que Assusta um dizem. pouco, né? É. Mas, enfim, acho que essas empresas realmente de campo, né, de field, que eles falam, que é você tá no campo ali, Ah, no dia a dia, é uma coisa meio complicada, porque você precisa do trabalhador full time lá. Então, é meio complicado. Mas, assim, os escritórios, as empresas, as microempresas, as empresas que conseguem dividir o trabalhador, e principalmente em turnos, né, eu acho que é uma modalidade interessante. Por quê? Porque você economiza, tanto o trabalhador vai economizar, quanto a empresa também vai economizar. Isso eu digo o quê? Economizar em quê? Economizar em saúde, não é só financeiramente. hum, Porque aí entra o lado mental, o sim, lado da saúde, que a gente também tem que ponderar. sim, A gente só pensa em dinheiro, e não pode só pensar no dinheiro o tempo todo. O dinheiro é bom, claro, é útil, as empresas têm que lucrar, mas eu acho que também a gente tem que começar a pensar um pouco nessa outra modalidade, na questão de saúde mental, né? E as empresas estão avançando nisso também, né? Os psicólogos aí, os terapeutas, na questão da saúde mental das pessoas. Senão você fica maluco, né? Você não vai ter saúde mental para trabalhar. E acho que o módulo híbrido te dá um pouco mais de convivência com a família, principalmente quem tem filhos, né? Eu tenho um menino de sim. 2 anos e meio. Poxa, para mim tá sendo maravilhoso poder conviver com ele mais, buscá-lo na escola, um dia que eu tô em Mais casa no home tranquilo. office e pegar com ele. É maravilhoso você estar com a família, tá num modo mais modo família, né? E veja, outra coisa também é que o home office, pelo contrário, você acaba trabalhando até mais no home office do que quando você está no escritório. Porque você está com o computador ligado lá na tua Fato. mesa, eu, É eu, apre- verdade. eu percebi isso, que eu acabo trabalhando mais no Sim, home office do que sim. quando eu tô no meu escritório de advocacia em São Paulo. Porque você acorda de manhã, você já liga o computador. Aí você tá lá, você trabalha, tal, você toma um café, você tá trabalhando. Depois você para, almoça, faz alguma coisa, tal. Às vezes quando dá, vai pra academia, volta. Você tá com o computador ligado, aí você vai buscar teu filho na escola, você volta do final da tarde, você continua trabalhando com o computador ligado, o telefone tocando, você tá... Às vezes você se estende até 11h30, meia-noite, coisa que você não faria no teu escritório. Exato. Então o home office te dá essa flexibilidade também de você trabalhar mais em turnos espaçados, mas trabalhar mais horas do que normalmente no teu escritório. Exato. Então, cai por terra também essa situação de que você trabalha menos no home office, você trabalha até mais. Mais. Mas acho que a questão mental de saúde é um ganho de saúde para os trabalhadores, não só um ganho financeiro para as empresas. Porque aí você vai ter menos deslocamento no trânsito, nas grandes cidades, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Uma loucura, exato. Campinas, aqui que também Exato. tem um trânsito Bastante pesado. pesado, sim. Você vai perder menos tempo no trânsito, isso é viável, você vai gastar menos com combustível, as empresas, por sua vez, vão gastar menos com ticket de restaurante, refeição, nos dias que o trabalhador Fato. não for Verdade. ao trabalho, ela gasta menos com ticket de refeição, Verdade. né? O trabalhador vai gastar menos com combustível. Então, assim, é uma via de mão dupla. Exato. Uma relação de equilíbrio. Olha só, o dia que o trabalhador não for à empresa, a empresa não gasta com o ticket de refeição. O trabalhador, por sua vez, não gasta com combustível, se ele for, né? Se ele gastar com o próprio carro, se for com o próprio carro, ou se a empresa tiver que pagá-lo, eventualmente, O o deslocamento. deslocamento, a empresa também não gasta com o deslocamento dele. Ele está no home, né? Então tem tudo isso envolvido. Às vezes as empresas alugam aquelas salas gigantescas, né? E tem luz, gasto com todo aquele operacional da empresa. Também é enxugado o operacional da empresa. Você não precisa mais de uma sala com 5.000 metros para trabalhar todo mundo. Diminui também as salas, gasta menos com o aluguel da sala. Então tem tudo envolvido. O modo híbrido ele funciona. Acho que o modo home office total é perigoso. Porque precisa do calor humano também, né? Sim. Por que nós estamos aqui hoje? Você perguntou para mim, poxa, Alessandro, você quer online ou quer presencial? Eu sempre parto do princípio que presencial é Aí é melhor. melhor. Bem Você tá melhor. com as pessoas, Exato. você tomada de decisões, né? Principalmente no ramo empresarial, a tomada de decisões tem que sentar à mesa e Isso. decidir algumas coisas que tem que ser, né? Olho no olho. Olho no olho. Às vezes eu brinco com meus clientes, hoje o advento do digital, lógico,
avançou muito, é muito bacana, né? Mas tem coisas, né? Às vezes a gente faz reunião mensal com clientes nossos que são empresas e acho muito importante o advogado ir à empresa, né? A nossa assessoria jurídica, vou com a minha assessoria jurídica junto, porque acho importante a gente fazer essa reunião mensal com a contabilidade da empresa, com os sócios da empresa, com os responsáveis da empresa que trabalham junto com o jurídico. Por quê? Porque às vezes é bom esse olho no olho, olha, aconteceu isso, houve esse problema, vamos ajustar aqui, vamos alinhar aqui. Porque não dá pra. Tem coisas que não dá pra resolver pelo WhatsApp. Não, definitivamente não. O WhatsApp é bom, claro, o e-mail é bacana, são meios importantes de comunicação, mas que falta esse tato, né? Essa energia. Essa energia que tem que ter entre as pessoas. Então, acho que o módulo híbrido funciona bem porque você vai ter dias que você vai poder sentar para fazer reunião, coisas importantes, auditorias entre as pessoas, né, conversas, e você vai ter outros dias que você vai estar no home office, você pode mandar por e-mail, resolver online, por câmera, por vídeo. A gente tem tantos acessos de aplicativos aqui, né? Microsoft Teams, temos aí o Google, temos um monte de aplicativos aqui que você consegue, né? O Webex, que você consegue fazer reuniões por câmera e tal e seguir, né? Num trabalho normal de home office. Mas acho que o módulo híbrido está funcionando na grande maioria das empresas. Mas essas empresas de campo, principalmente essas empresas grandes de campo, que precisam da mão de obra bruta do trabalhador, aí realmente fica um pouco inviável, né? Exato. Mas tirando isso, acho que funciona muito bem. Hoje eu sou a favor do trabalho híbrido, viu? Eu também. Olha, Alexandre, conversa boa, voa. Voa. Eu queria, na verdade, que você encerrasse passando alguma mensagem que você deseja, alguma coisa que você gostaria de falar e que, de repente, eu não abordei. O tempo é seu. Olha, o que eu desejo, na verdade, é que a gente avance o ano que vem, que o Brasil possa avançar, né? Que a gente acredite um pouco mais no país, independente do governo que esteja aí, né? A gente tem que acreditar no país, a gente tem que possibilitar que a gente possa avançar nas tratativas, nos acordos, acreditar que o país possa melhorar, trabalhar em prol disso, né? Sem que a gente seja um pouco... Às vezes a gente é um pouco pessimista, né? E às vezes me perguntam, poxa, você é pessimista, advogado? Os clientes às vezes têm essa tendência de falar, não, a gente é realista, né? A gente tem que ser realista e ponderado nas coisas para que não haja aquela condição futura e incerta Sim. venha para as pessoas. Somente o advogado, né, que tem que alertar os clientes, né? Então a gente é realista, né? A gente coloca a condição futura e incerta que pode vir a acontecer. É verdade. Isso não é ser pessimista, é ser realista. Ser realista. Mas acho que a gente tem que tirar um pouco disso, a gente tem que acreditar um pouco mais no país. O Brasil é um país que tem um potencial enorme, tem um potencial para crescimento gigantesco. A gente tem que melhorar as coisas, claro, tem que acreditar um pouco mais no país. Acho que a gente pode ir mais à frente, pode melhorar, pode ir mais além. E acho que se a gente deixar os conflitos de lado e acreditar um pouco mais no potencial de cada um, a tendência é que a gente vá para galgar rumos maiores, coisas melhores para os próximos anos aí. A tendência do nosso crescimento é aumentar. Claro que a gente não está naquilo que a gente almejava, né? Porque toda quebra de governo acaba que os políticos acabam mudando as coisas, tiram o rumo de uma, recomeçam tudo e acaba que você não segue uma linha daquilo do pensamento que estava, né? Mas acho que a gente tem grandes coisas para vir aí em 2025, para acontecer, entendeu? E a gente espera que isso melhore, na verdade, que desenvolva. A gente só fica um pouco... O que a gente tem um pouco de temor é com relação à criminalidade no país, né? Que acho que cresceu um pouco, de fato, e não a gente tapar o sol com a peneira, cresceu, né? A gente espera que a segurança pública aqui no governo do estado de São Paulo é um pouco duro, mas às vezes tem que ser. A gente espera que a gente possa ter agora um ano que vem um pouco mais calmo, sem essa criminalidade tão ferrenha, tão dura, né? Que acaba assolando a sociedade aí. E, enfim, que Deus consiga iluminar um pouco mais esse país pra gente ter um pouco mais de espiritualidade nas pessoas, pra gente poder seguir com um pouco mais de tranquilidade no próximo ano, né? É isso que a gente espera. Amém. E reduzir os conflitos, né? E reduzir os conflitos, exatamente. Amém. Seguimos juntos. Queria fazer um brinde, desejando a você e a sua família muita saúde. Amém. Querido, muito obrigada por estar aqui. Obrigado. A minha felicidade é imensa. Obrigado eu. E a vocês que ficaram conosco até aqui, um beijo. Até o próximo. Até lá.
Saúde, querido. Saúde. Saúde. Aê, Dani! Nossa, foi